Tudo bem? Indo ao ponto, falar sobre o que aconteceu com o Arthur Duval, do canal Mamãe Falei. Para quem não conhece ele, eu vou dar um resumo rápido. Ele, no começo, era um youtuber, né, que teve a ideia de gravar em manifestações, principalmente, tipo, de início, manifestações de esquerda, porque ele era tido como um liberal, apesar de com o passar do tempo, se mostrar menos liberal do que até muitos partidos de esquerda, né? Mas um pouco mais radicais, né? A favor de facilitação do posse de arma e liberdade de expressão e liberdades individuais de escolha, né? Com as devidas seguranças, né? Óbvio. Mas ele ia fazer questionamentos em manifestações e esses questionamentos geravam bastante views, porque as pessoas se interessavam, principalmente o pessoal que se dizia de direita, se interessava em ver aquilo e ter o prazer em ver que os manifestantes ali de esquerda pouco sabiam por que estavam nas manifestações ou sobre os assuntos abordados nas manifestações, né? Os motivos das manifestações. E até a respeito de políticos que eles defendiam, que ele não sabia o histórico e assim vai. E com o tempo ele se tornou um apoiador, de certa forma, da campanha do atual presidente, né, o Jair. E ele mesmo negando, ele foi eleito graças a esse apoio ao Jair. Grande parte dos votos dele foi pelo fato dele mostrar um bom conteúdo ali, né, um conteúdo desmascarando muita coisa, e por apoiar o atual presidente, o que levou os apoiadores do atual presidente, os votantes, né, os eleitores, a votarem nele. E depois de um tempo ele se colocou não como um crítico só do presidente, sendo impulsionado pelo MBL, Movimento Base Brasil Livre, que de livre não tem nada, parece uma ditadura lá dentro, segundo até informações de pessoas que saíram de lá de dentro, falou que não existe pluralidade de ideias, que existe um comando central ali quase ditatorial na mão de um rapazola lá histriônico, que inclusive agora estava com o Arthur na viagem para ele para a Ucrânia, dele para a Ucrânia. Então, chegando ao ponto, a viagem do Arthur para a Ucrânia. O Arthur já estava começando a ser benquisto no meio de esquerda por ser, em parte, né? Ao menos o que ele fazia é bastante usado, né? Pelo que eles chamam de esquerda. Eu só estou repetindo aqui os rótulos que dão. Eu não acho que as coisas devem se basear nesse divisionismo de esquerda e direita, como eu já falei em outros vídeos aqui. E ele foi para a Ucrânia, né? Isso o cara já sendo deputado, né, por São Paulo, deputado estadual por São Paulo, e num país onde eu já disse aqui que a gente tem uma guerra por ano, todo ano é uma guerra, tem mais mortes pela violência e crime do que em países em guerra. Então ele saiu, um deputado estadual de São Paulo, sair para a Ucrânia por causa da guerra da Ucrânia, já não faz sentido, já soa um oportunismo político sujo, ou uma falta de maturidade muito grande para entender que aquilo, sabe, não faz sentido e não era positivo para ele de nenhuma forma seria. Ele foi lá mais por uma aventura, ele gosta dessas, é um cara que gosta de esportes radicais, então provavelmente ele foi ali por causa de uma aventura sem cuidado, ele não teve cuidado de pensar antes do que aquilo poderia repercutir. Então já estava repercutindo como um oportunismo sujo, aproveitando da guerra para fazer propaganda dele, ou talvez até uma propaganda negativa a respeito do posicionamento do presidente atual, que mantém um posicionamento neutro com relação a essa guerra. O que eu concordo, eu acho que o posicionamento deve ser neutro, a gente não deve trazer para o Brasil qualquer tipo de contenda e confronto internacional. A gente tem que se manter de uma forma que ambos os lados não veem a gente como um inimigo ou um aliado de guerras, né? Então isso é positivo. Mas ele discorda e foi lá. E nessa viagem, ele voltando já de viagem, no final da viagem, ele mandou uma mensagem para os amigos pessoais dele, falando que as mulheres ucranianas eram muito bonitas, que na fila lá
a fila de refugiadas era mais bonita do que a fila de qualquer boate de São Paulo, e que as mulheres lá, tipo, diferente das mulheres daqui lá de São Paulo, sorriam e eram responsivas, né, de uma maneira educada às pessoas. Enquanto em São Paulo, segundo as palavras dele, só faltava cuspir na cara dele, de tão arrogantes e metidas, né? Só que ele falou de uma forma, que eu não lembro exatamente as palavras aqui, que, tipo assim, as mulheres olham mesmo, dão mole. É tipo assim. Mas, como se não bastasse, ele fazer essa observação ali em meio de guerra, onde as mulheres ali estão lutando em defesa do país também, entendeu? E ele partir para essa opinião ali, mesmo em um lugar privado, né? Devia saber ele que poderia vazar a conversa. Assim, política aqui, assim, o cara não tem liberdade de fala, nem por mais banal que seja. Mas como se não bastasse, ele chegou e falou que as mulheres lá são fáceis, né? Porque são pobres. Isso pegou muito mal pelo fato que eu disse, tá? Num período de guerra, as mulheres ali estão em um país onde há 4 mulheres para cada homem, né? E elas então participam também, como de qualquer profissão, participam também na defesa do país, né? E naquela situação falar aquilo soou extremamente mal. Então reverberou muito mal, aquela conversa vazou. E agora ele, além de perder o apoio, ele tinha o apoio do Sérgio Moro, que ele lutaram, o MBL lutou para ter o apoio do cara, que eu acho um péssimo apoio. Eu não queria... Sérgio Moro é um cara que não dá para confiar em nada, é um cara que parece que só vê o próprio umbigo ali, é um oportunista também, alpinista, entendeu? Que largou o governo, né, do Brasil em meio a uma pandemia, em meio a todas as crises, por orgulho pessoal, sabe? Ele poderia ter se mantido lá tranquilamente, mas foi por orgulho pessoal e largou os brasileiros, não largou o presidente Jair, largou os brasileiros que apostavam nele. E alguns ainda acham que não, ele deveria fazer isso. Não está errado. Você não, em meio a todo esse conflito, não se piora as coisas. É o que ele fez. Mas voltando ao ponto, o que eu acho da fala do Arthur? Achei uma fala imprópria, que mostrou parte do caráter dele, né? Um caráter ainda bastante imaturo, né? Um cara que tá ali pra ficar vendo as mulherzinhas, não sei o que, blá, 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 blá. Ele poderia ver aquilo, se sentir, guardar pra ele, entendeu? Ou falar de outra forma. Mas e essa fala que mulheres pobres são mais fáceis? Isso é uma mesma fala que a gente escuta, eu já vi em fóruns, em estrangeiros falando do Brasil. Falando que as mulheres do Brasil são mais fáceis exatamente pela pobreza do país, não digo pobreza, mas pela desvalorização da moeda, ou pela vontade de sair do país, que é difícil ainda a muitos saírem do país, e falou que se pulam no colo de qualquer gringo. Então muitos estrangeiros falam isso, principalmente franceses e americanos, né? Já ouvi posts de ambos, e que falam que a mulher brasileira é isso, é fácil e fala pior ainda. Então a fala dele, apesar de grave, é uma constatação social que existe, porque quando o país está em crise, quando as pessoas tendem, né, algumas, a agir dessa forma. Só que a Ucrânia tem uma educação completamente diferente do Brasil. Elas se sentiram extremamente ofendidas, né? Eu vi depoimentos de algumas falando o quanto a família é importante para ela, o quanto elas valorizam a figura masculina, que elas não veem como um cara para tirar dinheiro, ou para status, ou para só um cara para se reproduzir. É um cara que ela seria o pai dos filhos delas, e que isso é muito valoroso. Então é uma cultura completamente diferente do Brasil. Então isso foi muito mais chocante para elas do que seria falar para mulheres daqui, porque muitas falariam, realmente, existem muitas mulheres que são
aqui. E não são só as pobres, muitas ricas também, porque a gente tem a cultura de colonizado aqui, onde valoriza qualquer coisa que vem de fora mais do que o daqui. Até questões de fenotípicas, genotípicas, aparência. A pessoa olha e fala assim, ele tem aparência assim assada, ela tem aparência assim assada, então... Mas é o diferente, aí entra em outras questões filosóficas. Mas um ponto engraçado, essas pessoas que estão lutando aqui no Brasil para cancelar ele, para tirar ele da política, muitos deles são apoiadores do Lula. E o Lula, no passado, isso é dito, isso é sabido, que ele falava que esperava, isso na época de sindicalista, isso foi dito até o próprio Arthur relembrou isso é um fato, e o Lula falava que esperava os combatentes lá do, vamos dizer assim, morrerem, os combatentes lá do comunistas, guerrilheiros, morrerem para ele pegar as viuvinhas. Existe coisa mais filha da P do que isso? Coisa mais canalha do que isso? Mas o que esperar de um cara que fala usa a palavra canalice como se fosse uma virtude? Falando entre um grupo lá, ele meio ébrio, né, meio bêbado, lá entre um grupo de pessoas falando que falta canalice na política, como se fosse uma virtude. Isso, além de outras coisas, outras histórias relacionadas ao Lula que se sabe, outras que o próprio Ciro Gomes falou que já escutou, mas não vai falar, porque o Ciro Gomes, como se sabe, é um capacho, né? E é um cara que sempre se aproveitou do poder político do PT, pontualmente e integralmente, muitas vezes, né? Sendo apoiador e falando, tem coisa que vai morrer comigo, eu nunca vou dizer a respeito do Lula que eu já escutei dele. Inclusive falando das mulheres, como ele trata as mulheres. E o Lula não é cancelado. Por que será? Então a gente tem que começar a ver se isso é uma perseguição política só, ou justo é ele saber que o que ele falou pode repercutir negativamente, assim como aconteceu com um podcaster Monark, por ter emitido uma opinião de uma maneira errada, no momento errado, e também ter gerado o que gerou, né, para ele, negativamente. Mas eu acho que a gente tem que ser menos, como vou dizer, menos algozes nessas situações. E a gente vê se a gente está sendo parcial, porque, olhemos em volta, sabe? Olhemos em volta o que Lula já disse, Bolsonaro já disse, Ciro Gomes já disse também. Ciro Gomes falou que a mulher dele servia só para deitar com ele. E aí? Foi cancelado? Não foi, cara. Pelo contrário. Ele tem grupos e grupos que se dizem feministas, desculpa, apoiando o cara. Então, eu acho que esse 2 pesos, 2 medidas acaba tirando muito da culpa do Arthur nesse caso. Culpa ele tem, é claro, mas do peso de culpa dele nesse caso, numa fala que ele disse que é só uma constatação que ele se expressou mal e que vazou era um grupo pessoal dele. Ele não falou isso publicamente, como Ciro Gomes, como o Lula falava abertamente, ou pessoalmente ali nos grupos dele, mas com o objetivo de realmente ser canalha, entendeu? Que não foi o objetivo. O Arthur, ele foi simplesmente um molecote, playboy, né? Que é o que ele parece, um Mauricinho que tende a ser playboy, agir como playboy, que é um playboy não no sentido negativo, mas no playboy de, vou curtir a vida, não sei o que lá, entendeu? Eu não vejo playboy como uma palavra ruim, mas eu acho Mauricinho sim, que é no caso dele e do cara que foi com ele lá pra Ucrânia, né? Aquele Mauricinho histriônico lá, que fica tentando jogar com a política ao invés de ser honesto e simplesmente saber que tem horas que não dá para ele ser uma oposição automática ao governo atual, por exemplo, cavando críticas o tempo todo para ter views, para ter mais alcance, né, midiático, né? Mas é isso, gente. O que vocês acham aí? Eu acho que estão exagerando na dose com ele. Tá bom que ele está meio que colhendo o que ele fez, né? Ele
ele meio que apoiou o cancelamento e a prisão até do deputado Daniel, né? Esqueci o sobrenome dele agora. Daniel Ferreira? Não lembro, eu esqueci. Aquele grandalhão. Que ele falou que tem que ser preso mesmo, porque falou coisa errada e blá blá blá. E aí? E agora com ele? E olha que o que o cara falou, o Daniel falou, ele só xingou o pessoal do STF. E foi preso por conta disso. Não teve nenhum teor, em nenhum momento não propício de que soasse mal ou de valorização das meninas, das mulheres numa guerra, ali, ou soar como até uma fala de um cara que está fazendo turismo sexual, o que soou mal, parece que é isso. Sabe? Pô, eu vou voltar aqui, ele ainda falou assim, o Arthur, depois da guerra eu vou voltar aqui. Então, e o Daniel Ferreira, que eu não sei se é Daniel Ferreira o nome, e aí, o cara foi preso, que o Arthur falou que tinha que ser preso porque xingou o STF, e outros que falaram coisas inadequadas. Ele falou, tem que saber dividir a fala das ações. E as falas do atual presidente, que ele tomou como estúpidas, ele falou que por isso deveria ser cassado e entrar com impeachment contra ele. Ele entrou com pedido de impeachment contra ele, baseado em falas. E aí, qual vai ser? Então, a gente não sei, a minha opinião é que tudo isso está uma bagunça. Então, esses 2 pesos, 2 medidas tiram até o peso de criticar o Arthur Duval quando outros fazem igual ou pior e saem impunes e ilesos aí. Mas que sirva talvez de um exemplo para a população parar de ser tendencioso e parcial com relação a opiniões ou exagerar na dose das respostas a certas falas estúpidas. Mas é isso aí, gente. Deixe sua opinião aí embaixo. Valeu, até mais.